Aleluia! Estão alegres, irmãos? A paz do Senhor a todos. É uma alegria. Eu me emociono, porque eu sou um apaixonado pela obra social. E ver resultado como esse, estão aplaudindo. Amém, igreja? É um trabalho de inserção, de você poder trabalhar, evitar que essas crianças sejam vítimas das malhas traiçoeiras das drogas, trabalhar com a inclusão dessas crianças, enfim, algo maravilhoso que nós não podemos deixar de fazer. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pastor Roberto, que nos dá, através do presidente, pastor Gerson Monteiro, da Chile, nossa diretora administrativa, cumprimentar os demais pastores, que estão aqui à nossa retaguarda. Muito obrigado por tudo também. Os nossos pastores que estão aqui do nosso lado são companheiros de batalha, que estão aqui, que acompanharam toda a trajetória da Abadeus, né? E nós poderíamos citar aqui muitos nomes, e eu não quero citar muitas pessoas, muitas mãos. São 63 anos de trabalho, evidentemente que muitas pessoas contribuíram para que esse trabalho chegasse até aqui. Muita semente foi colocada, muita gente colocou no ombro e trouxe até um pedaço. E outros assumiram, e assim vai a obra do Senhor. E hoje a Abadeus é realmente uma bênção, mas não é só por causa desta diretoria, é porque começou a boa obra, haverá de mantê-la até o fim, até a vinda do Senhor. Amém, irmãos? Então eu fico feliz saber que os irmãos, a igreja está orando. Quando eu até sugeri ao pastor Gerson que nós fizéssemos esse culto, porque eu sei que a igreja se renova, pastor Roberto. A igreja se renova, a igreja não conhece Abadeus ainda. Até por sinal, eu quero depois conversar com o Gerson, com o pastor Roberto. Precisam conhecer Abadeus. Vocês não fazem ideia o que é Abadeus. A estrutura que tem lá, os cursos que tem lá. Evidentemente que um dia nós vamos combinar fazer um culto lá, quem sabe, levar o povo para lá, fazer um evento lá, e o povo conhecer as repartições, como funciona. Fica mais fácil dos irmãos entenderem do que nós estamos falando. Vocês estão vendo os resultados, mas é bom que se cheque em loco como isso se desenvolve lá dentro. A boa vontade do pastor Roberto de nos ceder esse espaço, e os demais pastores, para que nós pudéssemos estar cultuando e agradecendo a Deus pelos 63 anos de vitória e trazer ao conhecimento da igreja o que é Abadeus e também convocar a igreja, principalmente os mais jovens, para que eles se empenhem conosco nesta obra. A Abadeus já é uma senhora, 63 anos de idade. Eu e o pastor Gerson, eu estava comentando com o pastor Gerson. Pastor Gerson, o que é que nós vamos fazer? Nós já estamos com 64 anos de idade. A nossa idade está passando, nós somos jovens aqui. Começamos jovens nessa igreja, na Meuad, que na campanhas evangelísticas, trabalhos de todas as esferas. Mas agora o tempo passou, está passando para todos nós. E nós temos que preparar a gente, pastor. Temos que preparar essa juventude que está aí, as pessoas que têm chamada, que têm vontade, possamos estar aproveitando, alguns lá na ação social, no trabalho, aliás, que é desenvolvido lá. Alguns estarão nos substituindo daqui a pouco, na diretoria da Abadeus. Só que nós temos que começar a preparar. Se não prepararmos, nós teremos surpresas. Daqui a pouco não preparamos as pessoas e a obra sofre detrimento, como diz a palavra do Senhor. Eu estou feliz porque o pastor Roberto é uma pessoa social. E eu sou testemunha disso, porque ele sabe disso, que eu sou meio chato com relação a isso. Cobrei muitas vezes dele algumas situações, e aconteceu um fato interessante. Assim que assumiu o pastor Nilton dos Santos, filho, a convenção da Assembleia de Deus, eu fui sozinho lá. Peguei o carro, fui em Itajaí, estava numa reunião, ele me atendeu nessa reunião, abriu espaço, e eu fui lá exclusivamente para conversar com o pastor Nilton, um trabalho com os idosos.
Ele explicou a situação e disse que a convenção não tinha essa estrutura, mas que as igrejas, por sua vez, poderiam estar fazendo esse trabalho. Quando volta a Criciúma, no gabinete do pastor Roberto, quando falo para ele, ele disse: eu já estou com o projeto pronto, eu já estou começando, já estou fazendo, Deus também tocou no meu coração. Então, graças a Deus, que o pastor Roberto também tem essa visão, tem essa chamada de Deus para a obra social, e em breve, se Deus quiser, teremos também. E isso é muito importante, irmãos, muito importante. Quem teve idoso em casa, quem tem idoso em casa, sabe a dificuldade que é. Eles vivem, às vezes, em lugares que não são tão favoráveis para ele com relação à fé, em ambientes que não favorecem. Eles ficam cantando todo tipo de música, ficam constrangidos, e se nós tivéssemos realmente, como vamos ter, se Deus quiser, uma casa para idosos, eles vão estar ali, sendo alimentados do Senhor. É isso que nós queremos, amém, igreja? Mas vamos à palavra então, porque até agora nós ouvimos da importância da obra social, os trabalhos que foram feitos, que são feitos. A Shirley já falou o que precisávamos saber, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos conhecer um pouquinho do que a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para meditarmos o que a palavra de Deus nos diz sobre, então, 2 Pedro, para que os irmãos possam assentar-se. Vamos ler pelo menos esse texto em pé, e que os irmãos permaneçam, se possível, com a Bíblia aberta, para que Deus nos dê a oportunidade de nós meditarmos nesta palavra. Deus estará falando com muita gente, como já tem falado até aqui. 2 Pedro, acharam? Digam amém. Eu vou estar lendo também na tradução que vocês têm. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco receberam a mesma fé na justiça que vem do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder, tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidas os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina, e a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza. Que fortaleza que também é virtude. A fortaleza ou virtude ao conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a constância. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Agora vem a recomendação de Pedro. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas precisa é míope, um cego, que esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Podeis assentar. Amém, igreja? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Querida igreja, quando o apóstolo Pedro as igrejas, ele já não era mais aquele Pedro jovem, não era mais aquele Pedro sanguíneo, aquele Pedro audacioso, imprudente às vezes. Ele já era o Pedro encanecido, como nós já estamos em nossa idade. Era um homem experiente, já era um homem que havia atravessado
muitas experiências ao lado do Senhor, sobe aos céus. Ele assume compromissos com a igreja. Ele realiza trabalhos, ele cuida das igrejas, ele cuida de muitos apóstolos, ele se torna um líder interessante, cuidadoso. Mas ele diz no final desse texto, se os irmãos observarem, no final dessa carta, ele diz: o Senhor já me mostrou que eu vou partir. Ele disse: o Senhor já me mostrou, já me disse que eu vou sair desse tabernáculo. Mas eu quero que preparados e vocês sejam informados do que vocês precisam fazer para que vocês estejam preparados, inclusive, não só para fazer a coisa certa, não só para crescerem e terem a estatura de um varão perfeito, mas que vocês também estejam preparados, organizados e, de certa forma, qualificados, tenham direito da entrada no reino dos celestiais. Por que o apóstolo Pedro fala estas palavras? E quem tem a Bíblia noutra tradição percebe que ele dá uma receita muito interessante. É como quem faz um bolo e vai acrescentando os ingredientes para que aquele bolo se forme e que fique gostoso, fique no ponto certo, ser muito realmente algo aceitável. A vida cristã também é assim. Pedro quer nos mostrar, o apóstolo Paulo, Pedro agora, nessa idade avançada, dando-nos a receita de como podemos fazer para sermos melhores. Mas alguém vai questionar: mas irmão Eliseu, isso tem a ver com a salvação? A obra social tem alguma a ver com a salvação? Não pode preceder a cruz do Calvário, não pode preceder e nem tomar o lugar do sacrifício vicário de Jesus, jamais. Mas o que o apóstolo Pedro quer dizer, que aquele que se converte, aquele que se torna crente, aquele que tem a fé, por isso ele coloca aqui, quando ele começa a fazer a citação e começa o versículo, ele fala da mesma fé. A primeira coisa que ele fala é da fé. Que nós que aceitamos, que estamos, aparentemente, quando aceitamos Jesus, nós, aparentemente, temos fé. Embora, às vezes, achamos que temos suficiente fé e não temos. Porque nós poderíamos ter muito mais se nós aprendêssemos a conviver e aprender a ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Qual é o conceito de fé que nós entendemos e que nós conhecemos, que os irmãos conhecem lá em Hebreus? Era a demonstração de realidades que não se veem. Por ela os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Isso é fé. Fé, irmãos, não é visível, mas não quer dizer que ela não exista. Mas eu não tenho fé. Você precisa desenvolver a sua fé, entender que ela está à sua disposição para que você possa exercitá-la. A minha formação de segundo grau era na área de técnica eletromecânica. A gente estudava muito quando era garoto, adolescente, jovem, sobre eletricidade, né? E nós olhamos aqui, estas lâmpadas que vocês estão vendo hoje já é um sistema diferente, com os métodos, mas as primeiras lâmpadas, principalmente a inventada por Thomas Edison, ela era com filamento de tungstênio. E diz a lei física, a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, que fala sobre como os elementos se compõem, se comportam dentro da fiação da corrente para que haja eletricidade, para que aconteça eletricidade. Há uma explicação para tudo isso. Mas quando nós já recebemos ela pronta, no botão, é lá no interruptor e apertar. Você não está vendo a energia que está correndo nesses fios. Você não está vendo as correntes elétricas, os elétrons, os prótons e os elementos que tem nesses fios que faz chegar até ao receptáculo, até a lâmpada
até o filamento para acender e provocar luz. Você não vê, mas existe, está ali. Mas você vai sentir o resultado no interruptor e aperta e de repente fecha o curto e acendeu a luz. Acabou as trevas. Você não vê a energia, mas ela existe. Você vai lá distraidamente, coloca o dedo na tomada, o que acontece? Você vai dar um grito, vai receber um choque. Você não vê, mas você sente. Isso é fé. Nós podemos não vê-la aos nossos olhos nus. E Pedro está dizendo: exercitem essa fé, para que vocês estejam preparados. Conselho de pai. Conselho de quem está deixando esse tabernáculo, mas quer ensinar a igreja, quer ensinar o povo como se comportar. E ele fala inclusive sobre domínio próprio. Quem era Pedro para falar em domínio próprio? Ele era sanguíneo. Ele não tolerava nada. Ele pegou a espada e foi na orelha de Malco e cortou. Jesus teve que ir lá consertar o que ele fez. Ele era precipitado. Ele não tinha domínio. Nessa idade que ele está, já é outro Pedro. Já é um Pedro calejado, experiente, que já passou por todas as vicissitudes da vida, por todos os percalços da vida. E agora ele aprendeu que tem que ser manso, que tem que ser humilde, que tem que ter amor, que tem que ter caridade. E ele começa a passar essa receita, dando a convicção para nós, de que nós, para agradarmos a Deus, mas nós também temos que ter o conhecimento, porque sem conhecimento nada acontece. Para que, como eu falei sobre a questão da energia elétrica, tem que ter conhecimento. Diz a história que Thomas Edison, eu estive nos Estados Unidos, eu fui visitar um dos lugares onde estavam os eventos de Thomas Edison, e lá mostra lá que mais de 500 invenções dele não deram certo, mas ele não desistiu. Com certeza, quando ele começou a fazer a primeira experiência para criar a energia e para fazer o que ele criou, muita coisa deu errada. Mas ele foi continuando, insistindo, foi persistindo, até que ele conseguiu. Porque é na persistência e no conhecimento que se tem resultado. O conhecimento, como disse aqui a irmã Chile, que está nos fazendo hoje na obrigação de nós prepararmos esses jovens que aqui estão, para que eles estejam preparados para o futuro, porque o conhecimento antigamente era de 10 em 10 anos, depois passou de 5 anos, depois passou de 3 a 3 anos, agora são horas. Nós estamos aqui, em algum lugar do mundo, alguém está inventando algo mais novo, mais rápido, celulares mais modernos, tecnologias mais... E aí precisamos ter a renovação do conhecimento. O conhecimento trouxe qualidade de vida. Sem o conhecimento nós não estaríamos onde estamos. O mundo viveu no período das trevas, até o século XV, quando vivemos a era da obscuridade, quando o conhecimento era escondido pelo sistema religioso. Quem assistiu o filme ou leu o livro Em Nome da fez para que as pessoas não tivessem acesso à informação, que eles colocavam veneno no próprio livro das bibliotecas, para que quem fosse pesquisar os livros que fossem mais importantes, colocava o dedo no veneno e colocava na boca e morriam, porque não havia interesse de que as pessoas conhecessem, porque o conhecimento liberta, a verdade liberta, o conhecimento traz luz e traz qualidade. Foi o conhecimento que nos trouxe o avião. Foi o conhecimento que nos trouxe as maiores tecnologias, o conforto que as irmãs têm em casa, os eletrodomésticos, é fruto de um conhecimento, é fruto de ciência. Tudo que temos na tecnologia, na indústria, em qualquer área que nós conheçamos, tem que ter o conhecimento. Sem conhecimento, se não tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós somos apenas mais um que ouve, que vem o culto, que volta da mesma forma que chegou.
não entendeu o propósito dele como cristão. E qual é o perigo disso, irmão Eliseu? O perigo é muito grave. O perigo é muito grave. Por quê? O apóstolo Pedro diz: essa performance, quem não aglomera, quem não consegue estabelecer esse princípio de somar todos esses predicativos, ele fica ocioso. E a ociosidade, irmãos, é a oficina do diabo. É onde ele gosta de trabalhar, é nos ociosos. É os que não gostam de fazer nada, nem na obra social, nem na igreja, nem no conjunto, nem na banda. O ócio é algo que destrói, que atrapalha. E Pedro está mostrando isso. Se vocês não tiverem estes ingredientes e não deixarem que isso cresça em vossas vidas, vocês serão cegos, míopes, que não enxergam na frente, não enxergam um pouquinho mais distante, enxergam apenas nos pés. Isso serve até para a sua vida profissional, serve para a sua vida em casa, serve para a sua gestão em cada dia. É isso, é conhecimento. E também você acrescentar estas coisas para que você possa crescer, como diz a palavra de Deus, e estar na altura de um varão perfeito. Aleluia, que pena que as horas se passam. Nós já falamos que Pedro tinha problema de domínio próprio, mas agora ele está nos dando mostrando o que precisamos fazer para sermos melhores. Ele está nos mostrando que precisamos fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo para que possamos ser úteis na obra do Senhor. Ele fala, irmãos, no capítulo 5, sobre a piedade, um dos ingredientes. A piedade no original, pelo sofrimento alheio, chama-se empatia. Empatia quer dizer você se colocar no lugar do outro. Jesus disse: da mesma forma que vocês querem que façam a mim, façam também para o seu semelhante. Não queiram só para você. O que você quer que seja feito para você, faça para o seu irmão também. Empatia, se colocar, tem privações que precisa da nossa ajuda, e ele se coloca no lugar dele, se sente ele naquele momento na dor e na angústia. Quando nós fazemos empatia com a dor do próximo, obrigatoriamente nos vem a responsabilidade de nós fazermos a nossa parte. Porque você se sente lá, assim como Jesus fez por nós. Ele se colocou em nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, ele fez para que ele morresse por mim e por você. Amém, igreja? Aleluia. E sobre empatia, Jesus nos dá um exemplo ali sobre o bom samaritano, e vocês conhecem muito bem, não precisa nem citar. O irmão já sabe de cor e salteado. Mas ele mostra, naquela parábola do bom samaritano, de que os sacerdotes passaram por ali, aquele homem estava caído lá, os assaltantes machucaram aquele homem. E Jesus diz que veio um samaritano, e a Bíblia o chama de o bom samaritano, e para o judeu o samaritano nunca será bom, porque havia rivalidade entre eles por questões teológicas e questões pessoais. E Jesus deu o exemplo do samaritano, que era exatamente para mostrar para o judeu que aquele que menos espera é que vai fazer. Jesus está mostrando que, independente de quem seja, quando você toma uma atitude de fazer, você faz a diferença. Se você toma a iniciativa de fazer para Deus, para o seu próximo, para o seu irmão, você tem o privilégio de fazer a diferença, e a diferença realmente faz a diferença. Eu já dei esse exemplo, é meio empírico, mas eu gosto. É igual uma corrida de cavalos. A diferença não está em metro nem em quilômetro, está
na polegada. Um cavalo não vai ganhar uma corrida com 1 metro de distância, não. Está no focinho do nariz. É aquele impulso a mais, aquela diferença a mais é que fez a diferença, fez ele ser o vencedor. É isso que pode nos fazer um vencedor, a diferença no mundo que estamos vivendo e para a realidade que estamos vivendo. Temos que deixar que estes ingredientes todos que Pedro coloca aqui estejam colocadas em nossa vida. Eu podia falar sobre Tiago, mas não vai dar tempo. Mas Jesus disse assim, em João 13:34, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis, a isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando Jesus fala isso para o judeu, ele diz assim, mais um mandamento? Nós já temos mandamento a vida toda, desde Moisés, o que nos deu foi só mandamento, não faça isso, não faça aquilo, mais um mandamento? Jesus disse, aquilo tudo esquece, eu tenho um novo. O novo mandamento é este, que vos ameis, aleluia, disto conhecereis que vocês são meus discípulos, aleluia. Jesus fez empatia, mostrou a empatia, ele mesmo deu exemplo, quando houve a multiplicação dos pães, Jesus fazia o bem, ele sentia a miséria humana, como ele estava curando, e evidentemente que o povo estava seguindo ele por onde passava, e eles saíram com o barco para fugir da multidão, mas lá do outro lado, quando foram para o lugar deserto, não tinha comida, precisa comer. O que é que Jesus disse? Nós não temos esse dinheiro para fazer isso. O que é que vocês têm? Nós temos aí peixes e pães, poucos peixes, 5 pães, 2 peixes. E eu pergunto para você o que você tem. Deus não está mandando você fazer sacrifício que você não possa. Deus está perguntando para você o que você tem na sua mão para oferecer, para a obra de Deus, para o projeto social, A igreja faz um excelente trabalho de assistência social. Vejo o pastor Roberto envolvido na missão, um calor, um fervor, que eu admiro isso. Me alegro com isso. Vejo nos eventos, nas campanhas de alimento também, quando se manda alimento para cá, alimento para lá. Isso se chama ação social. Mas qual é a diferença entre a ação social e a Abadeus? É que a Abadeus cumpre o seu papel na assistência social, é o papel do cristão, é o papel do crente, de ajudar o irmão, mas a igreja não tem a capacidade, ou talvez tempo, nem estrutura, para estar ensinando essas crianças como estar aqui. Dar a profissão de mecânico, dar uma profissão de eletricista, dar uma profissão de informática, dar uma capacitação profissional para que a criança vá para o mercado do trabalho, seja tirado da linha de pobreza. Nós, da Abadeus, tivemos que fazer isso em algum momento. Com aquilo que a Sheila já colocou aqui, em momento nós tivemos que entender, nós vamos ter que fazer mais do que apenas dar o peixe. Nós precisamos ensinar a pescar. Porque quando você ensina a pescar, essa pessoa tem autonomia de seguir avante o seu projeto de vida e ter qualidade de vida. Foi quando surgiu a ideia de nós ampliarmos nossos trabalhos e fomos nos instalar na condição de vereador. O prefeito da época era Eduardo Moreira, e nós negociamos o terreno, estive na Câmara, conseguimos aprovar a doação daquele terreno que está lá até hoje, graças a Deus. Foi com o governo do Eduardo também que tivemos o primeiro convênio com a Abadeus, e dali para frente não paramos mais. Só que agora nós precisamos continuar com as orações dos irmãos, porque daqui para frente nós vamos precisar dos irmãos, possível que nós possamos descobrir novos denodados, novos valores que tenham chamado para a obra social, que possa fazer um pouco mais. Vamos se pôr de pé. Aquilo que Jesus ensina, aquilo que Pedro coloca em sua palavra, para que aquele
que faz isso, né? Se estas qualidades existirem e crescerem, atenção, para encerrar, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas precisa e não faz e se omite é cego. Esqueceu de que forma fui purificado dos seus pecados de outrora. Nós precisamos valorizar o que Jesus fez por nós e fazemos a nossa parte. E nós queremos pedir a autoria da Abadeus, em especial pelo pastor Gerson Permanchiri, que estão lá de forma direta, trabalhando, todos os funcionários que lá estão, esses irmãos que têm atividade ali, precisam das nossas orações, e você está intimado a conhecer. Quando você tiver um tempo, por favor, procure o irmão Gerson, procure a irmã Shirley, e diz assim: eu quero conhecer a Abadeus, quero ver como é que funciona, eu quero ajudar em oração. Com certeza você. E a Bíblia diz, e Pedro diz: se vocês fizerem isso, olha, agora vem o segredo. Se vocês fizerem isso, nunca, jamais tropeçareis. E aí está a diferença. Eu olho aqui para os meus colegas e eu fico pensando quantos nós tínhamos aqui. Quantos colegas nossos nós tínhamos aqui? Da nossa geração, onde estão? Quantos foram embora? Sabe por quê? Porque estavam ociosos, não se ocuparam, não deram fruto, não deixaram acrescentar na vida deles o que Deus queria com cada um deles. Mas nós estamos aqui porque nós nos ocupamos e queremos terminar aqui, mas nós queremos que outros agora venham. Você jovem, se insira no contexto, conheça o trabalho da um dos grandes divulgadores. Você pode ser um grande líder na própria Abadeus. As irmãs também façam essa parte. Procure a Shirley, procure o Gerson, procure os irmãos. Com certeza Deus tem muito a fazer por você. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos de nós, é nos espelharmos o que diz aqui o apóstolo Pedro: meu dever, entenda, nesse tabernáculo, diz ele aqui no capítulo 13, é despertar a vossa memória, para que vocês não sejam surpreendidos e a ociosidade de tire do caminho do Senhor. E essa é a diferença. Não é porque você faz a obra social que você vai para o céu, não. É você não fazendo, você pode cair na obra de Deus. Essa é a diferença. Se você não estiver, porque o crente convertido, automaticamente, ele faz a obra. Vamos orar. Eu quero pedir que aqueles irmãos, aquelas irmãs, que sente de Deus, que Deus tem falado, talvez de madrugada, em algum momento, que você diz assim: eu preciso fazer alguma coisa, estou muito ocioso, eu estou muito ociosa, eu quero fazer algo para Deus, eu quero ou tocar na banda, ou cantar no coro, ou fazer alguma coisa na igreja, mas também posso fazer na obra social, eu posso ajudar também a Abadeus, eu posso ajudar o Desafio Jovem. Faça isso, irmãos. Deus é aquele que a irmã Shirley leu no capítulo 25 de Mateus: porque tive fome e me deste de comer. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou para você. Mas por quê? Deus não vai te perguntar outras coisas diferentes. Deus vai perguntar quantas vezes você foi ao culto, quantas vezes você fez isso ou aquilo. Vai perguntar por comer, porque estava nu e me vestiste, estava na prisão, enfermo e me visitaste. Essa é a regra de fé. Quer orar? Quer que Deus toque no seu coração para que você seja avivado para a obra social, para ajudar o pastor Roberto agora nesse projeto que está começando aí, né? O asilo precisa de ajuda. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, ouvimos a tua, não volta vazia, Senhor. A palavra é tua, Senhor. Eu sei que ela achou guarida nos corações. Muitas pessoas têm desejo de fazê-lo, porém ainda não foram impulsionados suficientemente para fazerem. Pai,
toque, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, para que haja esse sentimento maior de se envolver na obra do Senhor, de não estéreis, improdutivos na obra do Senhor, mas que sejam envolvidos de tal forma que isso garanta a entrada deles no reino dos céus, pela continuidade do que está fazendo, pela ocupação na obra do Senhor. Deus toca nas vidas, abençoa a diretoria da Abadeus, abençoa o irmão Gerson, a irmã Chile, os demais diretores, os funcionários daquela instituição. Deus, abençoa a tua igreja que está orando por nós, abençoa o teu. Agradecemos, nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus, desde agora e para sempre, amém. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida, tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu lar. Com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos estão agradecidos pelo lindo trabalho que a Abadeus tem prestado à nossa sociedade em Criciúma. Gerson, que Deus abençoe, parabéns. No Chile, pastor Eliseu, toda a diretoria e todos os apoiadores e colaboradores que fazem parte dessa grande obra. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós queremos orar mais uma vez e já vamos estar da semana, são normais, mas no final de semana nós temos o Congresso dos Adolescentes, que começa no sábado, Congresso Geral, e domingo de manhã, e domingo à noite, então, do nosso grupo da Central, aqui temos o trabalho dos adolescentes, mas o culto também das 17 horas, da família, nossa EBD, esperamos todos os nossos irmãos. O desafio jovem tem pães para vender para os irmãos aí na saída do culto, assim você vai estar abençoando também o trabalho do desafio jovem. O líder da recepção, a irmã Vienir, eles estão assistindo em casa, ele passou por uma cirurgia alguns dias atrás, e eles estão completaram ontem 45 anos de casados, estão pedindo as nossas orações, parabéns, irmão Gerson, irmã Vienir, e também nós queremos orar, daqui a pouquinho já para o nosso presidente, mas o maestro Ted, ele precisou sair para levar também seu menino, ser atendido no médico, não estava bem, então nós vamos vitória para Samuel, filho do nosso maestro Ted. Nosso presidente, pastor Roberto, ele completou mais um ano de vida no dia 20, quinta-feira, e hoje nós queremos orar pelo senhor novamente, a Irene, a família que estão aqui, queremos convidar a chegar aqui junto, nosso presidente. Enquanto vocês se aproximam, nós vamos estar deixando um texto bíblico para o nosso presidente, Salmo de número 121, o nosso presidente está chegando, presbítero irmão Kennedy, mãe Luiz, vem aqui. Semana passada eu fiquei devendo, quero vir orar, que vocês estavam em casa, cuidando das crianças também, que completaram 12 anos, mas depois eu lembrei e eu disse, eu estou em dívida com eles, eu vou estar orando, vi que vocês chegaram, nós vamos estar orando por eles. No dia 16, eles completaram também 12 anos de casado, e eles estavam em casa, quando eles mandaram a mensagem no início do culto, e ao decorrer do culto, a memória falha também, e eu acabei esquecendo, lembrei só depois que cheguei em casa, eu disse, não, vou esperar a oportunidade para a gente orar por eles. Salmos 121, verso 3, nosso presidente, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a direita. De dia não te molestará o sol, e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o mal, Ele guardará a sua alma. Amém.
A igreja quer orar para o nosso presidente, que completou mais um ano de vida, que tem sido um canal de bênção. Parabéns, presidente. Nosso presidente, já foi feito menção, tem um coração voltado para as obras sociais, para as missões e para o trabalho aqui dia a dia. Ele tem vários projetos, só que para que seja executado, precisa a igreja abraçar os projetos, precisa condições financeiras também. Então, por etapas, vai se realizando, e nós estamos orando. São vários projetos no campo, como aquilo que foi falado aqui, da casa para os idosos. O terreno já está ali, bem amplo o terreno, o projeto já está em andamento, está sendo encaminhada. Agora o que precisa é pessoas que abraçam essa causa, e nós juntos invista na obra de Deus, porque essa obra é nós semear em terreno fértil. Essa obra, pode ter certeza que nós estamos semeando em terreno fértil, e Deus vai dar a recompensa. Pastor Ramon vai passar o nosso secretário da nossa diretoria na mão do nosso presidente, em nome da igreja. Aí, pode dar uma salva de palmas ao nosso presidente. Vocês cantam os parabéns. Querido Pai, neste momento, nós estamos agora juntos, nesse ato tão importante, para nós rendermos graça pela vida do nosso presidente, pastor Roberto, que completou no dia 20 mais um ano, Senhor. Até que o Senhor tem guardado, sustentado e tem usado o teu filho como toda a sua família. Nós queremos pedir que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue dirigindo, para dar sequência a esse grande trabalho nessa cidade, e através do Senhor, do trabalho da cidade nas nações, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha dirigir, dar os recursos, para que os projetos possam ser executados, que o Senhor dê tudo o que é necessário, Senhor. Nós pedimos também a tua bênção, teu filho, presbítero Mon Kennedy, Heloísa, que estão completando 12 anos, completaram 12 anos de casado. Continua guardando eles e toda a família, protegendo essa família, Senhor, guardando debaixo das suas mãos, Senhor, e usando poderosamente. Também irmão Gerson, irmã Vianir, Senhor, guarda eles, estão em casa, mas que sejam alcançados pela tua bênção, pela tua graça, e o Senhor continue dirigindo a vida dele, seu filhinho dando saúde, repreendendo a enfermidade, Senhor, restaurando o Samuel, Senhor, nós pedimos a tua bênção, também o teu povo que vai regressar aos seus lares, vai enfrentar uma semana de trabalho, dirigindo, livrando de todo o mal, Senhor, e abençoando, nós pedimos assim, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos cantar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades anos de vida, que o Senhor te abençoe, essa é a nossa oração, que te dê muitas bênçãos e sua proteção. Deus abençoe o presidente. A igreja quer continuar orando pelo nosso presidente, para que nós já se reunimos com a diretoria, conselho fiscal, os obreiros, e prestamos a homenagem também, representando a igreja e o carinho de todos os irmãos pelo nosso presidente, porque não tem como nós reunir todos no momento, porque o grupo só da central já é amplo, se imagine do campo, né? Se fosse nós reunir, só eu calculei só no número de líderes, nem se fosse contar com dirigentes, nós ia chegar aproximadamente, líderes, dirigentes, a mais de 1.000 pessoas, a 1.500. É um pedido do nosso presidente também, ele gosta de ser assim, não se expor, mais discreto, e nós louvamos a Deus pela vida do nosso presidente, irmã Irene, tem sido uma bênção de Deus. Presidente, nós amamos o Senhor, e eu sei que no dia a dia que eu converso com os irmãos demonstram isso também, que amam o Senhor. Então, feliz pelo lindo trabalho que o Senhor está realizando nessa cidade, que Deus tem lhe usado, e tem sido uma bênção. A gente não fala muito de púlpito, meus irmãos, mas o presidente tem um cuidado, a gente está ao lado atual da igreja. Se eu sair nas congregações, quem coopera sabe disso, tem sido cultos abençoados, congregação cheia, congregações que chegam no domingo e quase não tem espaços para ter que colocar cadeira nos corredores, tem sido uma bênção de Deus, mas não nessa área, cuida da área também das reformas, e a parte administrativa da igreja está em dia. Vocês podem dar glória a Deus porque está em dia, a igreja não tem dívida. Sendo se tiver alguma coisa é um mês, 2 meses, a coisinha que a gente já está sabendo que
tem condições de pagar no próximo mês. Tudo isso é o cuidado do nosso presidente, é preocupação para o bom andamento do trabalho, e Deus tem lhe honrado. O presidente tem dado recurso e tem abençoado. Que Deus abençoe, levante a mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, estejamos juntos, amém, chamados para, e se Deus é por nós, que Deus abençoe. Jesus, uma ótima semana para todos. Estamos dando início a um novo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Você não pode ficar de fora. Esteja conosco aos domingos pela manhã, aprendendo a palavra de Deus. A EBD tem como objetivo o ensinamento, oportunidade de poder aprender esta santa palavra, de crescer espiritualmente, crescer em maturidade, ter mais estrutura espiritual e, por que não dizer, em todos os aspectos da nossa vida. Você deve estar com a sua família, com os seus filhos ou com os netos. Estejam todos domingo pela manhã. Com certeza, o seu domingo será melhor participando da nossa EBD. Não falte e você verá o que Deus estará fazendo na sua vida.